Bom dia, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu fiquei pensando como que aquela minha ilustração de quarta funcionaria hoje, já que o pastor Naman nos deu a entrada e o prato principal ainda vem aí. E aí eu me lembrei de uma vez que eu fui num restaurante em Londrina, e depois de os garçons nos terem servido a entrada, e ainda antes que chegasse o prato que nós pedimos, um dos garçons trouxe uma xícara com um caldo. E eu e a Cristiane ficamos assustados, não havíamos pedido nada daquilo. Eu perguntei: o que é isso? E ele, todo fino, bem mais fino do que eu, disse: isso é um consumé. Na hora eu não entendi o que ele disse, mas aquilo era bom demais. Leve, gostoso, tranquilo, e ajudou para abrir o apetite. Eu estou pedindo a Deus que a minha palavra seja um consumé nessa manhã. E depois de uma entrada tão preciosa como nós tivemos, essa mensagem de agora ajude a abrir o nosso apetite. Não para o coffee break, mas para o que nós temos a ouvir ainda nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14. E só dizer para você que eu fiz uma alteração no preço de um CD que eu trouxe, com 8 mensagens. Esse CD estava a R$30, hoje pela manhã eu decidi fazê-lo por R$20, porque eu gostaria muito que você tivesse esse CD. Ele tem 8 mensagens que eu fiz num encontro que eu realizo todas as semanas com homens. Chama-se Encontro de Homens com Propósitos. O nome surgiu acidentalmente, mas é um encontro que reúne aproximadamente 400 homens toda semana, num buffet em Maringá. E todo semestre eu faço uma série de palestras. Semestre passado eu falei o semestre inteiro sobre sabedoria. E das 17 palestras que eu fiz, eu selecionei 8 e coloquei neste CD. E ainda essa semana passada eu recebi uma ligação de um pastor de São Paulo, que por alguma razão, de algum jeito que eu não consegui identificar, recebeu esse CD, me ligou, conseguiu meu telefone para agradecer. Foi mesmo um tempo muito especial de Deus na minha vida, na vida dos homens, e eu quis trazer esse CD para deixar à sua disposição. Acho que porque ele ficou com um preço acima dos demais, esses CDs são da igreja, muitos acabaram sendo intimidados na hora de adquiri-lo. Então eu conversei com alguns irmãos, decidimos reduzir o preço para você ter mais acesso. São 8 mensagens em MP3, todas sobre sabedoria, mas uma diferente da outra, são complementares. Destaque para uma mensagem em Provérbios 16, que fala sobre os planos, a confiança, a consagração dos planos a Deus. Se você puder levar esse CD para casa, compartilhar com a sua liderança, não há muitas unidades, mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32. Nós vamos ler até o verso 42. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo.
Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Louvado seja Deus pela sua palavra. Na minha opinião, há um risco em se falar sobre ministério vitorioso. Qual é o risco? O risco é o de nós identificarmos ministérios que nós consideramos vitoriosos e fundamentarmos a nossa busca pelo nosso ministério nessas impressões que nós temos a respeito dos ministérios dessas pessoas. Uma das referências ministeriais que eu tenho há longos anos chama-se Messias Anacleto Rosa. Talvez muitos conheçam, talvez muitos não conheçam. De uns 10 anos para cá, eu estabeleci como uma referência ministerial pastor Hernandes Dias Lopes, que pela graça de Deus está conosco nesse encontro. Tem uma referência ministerial de capacidade intelectual, piedade, espiritualidade, de humildade. Um homem chamado Ronaldo Lidório, que tem sido uma grande bênção na minha vida. Sou um admirador da história, da trajetória e de toda a produção de um homem chamado Russell Philip Shedd, que todos nós certamente conhecemos. E tenho também outras referências ministeriais que eu não poderia citar aqui numa manhã como essa. Há referências no nosso país de ministérios vitoriosos que não são as minhas particularmente, mas que são referências para muitos pastores e líderes. Gente como Silas Malafaia, gente como o próprio R.R. Soares, que foi citado aqui ontem, gente como outros pregadores da mídia, escritores americanos, Philip Yancey, Max Lucado, são autores que não fazem parte da minha bibliografia preferencial, mas que se tornaram referências para tantas pessoas. Rick Warren, também nos Estados Unidos. Eu tenho uma referência literária que para mim se tornou fundamental desde a época do seminário, C.S. Lewis, que é um escritor primaz de uma capacidade extraordinária. Meu teólogo favorito, Jürgen Moltmann. Meu livro predileto é dele, chama-se Trindade e Reino de Deus. Eu sempre me emociono quando leio esse livro novamente. Eu tenho os meus modelos, eu tenho as minhas referências, mas o que eu estou tentando dizer nessa manhã é que o risco que eu corro quando eu estabeleço as referências, não há problema em estabelecê-las, mas o risco que eu corro em estabelecendo-as é orientar o meu ministério em função daquelas impressões que eu mesmo tenho a respeito do ministério dessas pessoas. Projeções que talvez eu faça. Sensações que eu carrego comigo e que talvez não reflitam a realidade dessas pessoas. E pior, eu também corro o risco de esquecer que a referência fundamental do meu ministério chama-se Jesus Cristo. Ele é o modelo por excelência. E não apenas o modelo. Ele é aquele
que deveria cumprir o meu ministério através da minha vida. Jesus não é só um exemplo a ser imitado, Jesus é a vida que eu deveria estar vivendo. Eu deveria poder dizer como Paulo nesta manhã: vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus é o modelo ministerial, a força do ministério, a vida do ministério e quem orienta cada um dos nossos passos. E quando nós olhamos então para a vida de Jesus, nós descobrimos algo muito importante, que todo o caminho ministerial de Jesus apontou numa única direção: a cruz. A cruz foi a vitória do ministério de Jesus. Você sabe que na teologia do apóstolo Paulo, a cruz e a morte de Jesus nela não foi somente para perdoar os nossos pecados, embora o perdão dos nossos pecados tenha sido conquistado naquela cruz. Você sabe que na teologia do apóstolo Paulo, mais do que perdão para os pecados, a cruz também é a vitória definitiva do Cordeiro sobre todo principado, toda potestade, domínio sobre o universo. Naquela cruz, o universo foi tomado nas mãos, as rédeas da história foram tomadas. A cruz significa que todo poder, toda autoridade estão como estrado dos pés daquele que é o Senhor de todas as coisas. Por isso que na teologia de Paulo, a relação Jesus Cristo Salvador e Jesus Cristo Senhor é absolutamente desproporcional. Você lê todas as epístolas paulinas e você descobre que o apóstolo Paulo se refere a Jesus como Salvador 7 vezes. Você lê todas as epístolas paulinas novamente e descobre que o apóstolo Paulo chama Jesus Cristo de Senhor mais de 100 vezes. A vitória do ministério de Jesus não estava resumida às curas que ele realizou, aos milagres que ele realizou, às libertações que ele operou, embora todas essas coisas já fossem prenúncio dessa vitória. A vitória de Jesus no seu ministério foi conquistada e estabelecida finalmente na cruz, quando ali ele pôde dizer: está consumado. Os nossos ministérios precisam seguir na direção do ministério do Senhor Jesus. E aí, a experiência do Getsêmani surge para nós como modelo de prática pastoral. Esse texto que nós lemos estabelece paradigmas pastorais que devem orientar a nossa vida e a sequência da nossa vida ao final desse encontro. Por quê? Porque, para ser muito sincero com você e comigo, muitos de nós vão sair daqui e, a despeito de todas as decisões tomadas, de todos os compromissos firmados, a vida continuará mais ou menos como está. Alguns pastores sairão daqui e continuarão lutando com comunidades difíceis, liderança incompreensiva, gente indisposta, falta de recursos, falta de condições de trabalho. Alguns sairão daqui e continuarão enfrentando lutas gigantescas em casa, nas vidas dos filhos,
pastores que estão perdendo seus filhos para as drogas, esposas que são frustradas por causa dos ministérios sofridos de seus maridos. É duro dizer isso, mas é possível que para muitos de nós, em saindo daqui, o ministério continue mais ou menos como era antes daqui, a despeito de tantas decisões sinceras e verdadeiras que nós tomamos. Não é o primeiro congresso a que você vem, não é o primeiro congresso a que eu venho, não é a primeira vez. Não estamos vivendo nenhuma novidade nesses dias. Tudo que está sendo dito, nós já ouvimos em algum momento. As decisões que estamos tomando, já tomamos no passado. Eu vou considerar uma vitória. Isso eu falo da minha parte, talvez eu esteja até me equivocando. Eu vou me sentir na liberdade de me posicionar assim. Eu já vou me sentir vitorioso. Não se, a partir desse encontro, alguns ministérios alçarem voos maravilhosos, o que eu acredito que também é possível. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas meu coração se encherá de alegria se pastores como eu saírem daqui desse encontro dizendo: eu vou continuar. Eu vou seguir em frente. Eu estava por um fio. Eu estava decidido a jogar tudo para o alto. Mas apesar de perceber que as coisas não mudarão no curto prazo, o Espírito Santo encheu meu coração e minha alma de um novo ânimo. E ainda que as lutas continuem tal como estão, eu tenho certeza que o Senhor há de me dar o sustento de cada dia. Já será uma grande vitória. Porque o Getsêmani não é fácil. O Getsêmani nos ensina algumas lições. Por exemplo, que ministério significa que nós devemos estar preparados para as provações. Recentemente eu fiz uma mensagem na igreja, ela está inclusive à disposição, no livro de Números, o texto em que o povo reclama da falta de água. E Moisés então tem que ferir a rocha para que o povo beba. E o primeiro ponto da minha mensagem foi o seguinte: nós já deveríamos ter, por causa da nossa experiência de vida e com Deus, a percepção de que se há uma característica no deserto, é que no deserto falta água. São as nossas fantasias de realização, as nossas projeções de um ministério meteórico, sempre ascendente, sem percalços, sem oposições, em que tudo dá certo, que nos fazem esquecer que o deserto faz a gente passar sede. E que a nossa vitória começa, não quando a gente sai do deserto, mas quando a gente compreende a verdade do deserto, e aprende a lidar com o deserto, e aprende a viver no deserto, e aprende a encontrar recursos no deserto, e aprende a condicionar a vida à realidade do deserto. Como nós ouvimos aqui, o deserto não é um acidente de percurso. O deserto é uma agenda de Deus. Mas nem sempre nós pressupomos o deserto. O Getsêmani nos lembra que ministério é lugar de provação, de alguma tristeza, de alguma frustração. Jesus disse para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Quem diz que as coisas seriam fáceis? Quem diz que seria uma questão de aplicar algumas competências, exercer algumas habilidades e tudo fluiria como um rio caudaloso? Não, Jesus está no momento decisivo do seu ministério dizendo: uma tristeza, uma angústia, uma dor está no meu coração e eu estou com uma sensação de morte aqui.
Que pastor nunca pediu para morrer? Eu já pedi, eu tenho 35 anos e já pedi para morrer. Primeiro porque eu acho que lá vai ser bem melhor do que aqui. E segundo porque tem horas que eu acho que eu não vou dar conta. O que me apavora do ministério é que por eu ser jovem eu ainda tenho muito tempo pela frente. E isso me assusta profundamente. Profundamente. É lugar de lágrimas, de tristeza, de rebaixamento, de dor, de incompreensão. Charles Spurgeon entendeu isso como ninguém, quando disse aos seus discípulos: preparem-se, meus jovens amigos, para se tornarem cada vez mais fracos. Preparem-se para mergulhar em níveis cada vez mais baixos de autoestima. Preparem-se para a autoaniquilação e orem para que Deus acelere esse processo. Não é sem razão que tantos homens de Deus na Bíblia se mostram reticentes diante do ministério. Tiago diz: não queiram muitos de vós serem mestres, há severo juízo. Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Moisés disse: eu não sei falar. Isaías disse: ai de mim que vou perecendo. O próprio Pedro, sobre quem ouvimos nessa manhã, disse: afasta-te de mim, que sou pecador. O Jeremias, que viveu a crise do ministério numa intensidade inimaginável, chegou a dizer para Deus, e eu considero esta a melhor tradução do texto de Jeremias, o seguinte: iludiste-me, Senhor, e iludido fiquei. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Ministério é lugar de provação, assim como o Getsemane, lugar de tristeza, de angústia, uma dor no peito. Deserto é lugar, o ministério é lugar de sujeição, assim como no Getsemane. Prepare-se para a sujeição, para ser vencido. O ministério vitorioso é, sobretudo, o ministério em que o vencido é você. Mais do que vencer os desafios que o ministério apresenta, eu tenho que vencer a mim mesmo cada dia. Por isso, cada dia tomar a cruz. Veja o que acontece no Getsemane. Jesus diz: seja feita a tua vontade, não a minha. A minha vontade é uma, a tua é outra. Se Jesus, num momento da sua trajetória, reconheceu isso, e nós, meus irmãos, nós temos que reconhecer isso o tempo inteiro. Que a minha vontade de uma igreja numerosa pode não ser a vontade de Deus para mim. Que a minha vontade de ser um congressista internacional pode não ser a vontade de Deus para mim. Que a minha vontade de ter uma arrecadação que me permita investir em tantos projetos pode não ser a vontade de Deus para mim. E aí é o drama de você ter essa vontade, como Jesus que diz: afasta de mim este cálice, e ao mesmo tempo ter a percepção de que vitória significa abrir mão da própria vontade e deixar a vontade de Deus se estabelecer em definitivo. Foi isso que o apóstolo Paulo entendeu. O ministério para ele era lugar de sujeição. Ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Não é uma opção preferencial, não é um romance, mas é uma obrigação. E ai de mim se não fizer. Calbart entendeu isso quando disse a frase que eu citei aqui na quarta-feira. Os apóstolos e profetas não querem ser os que são, eles têm de ser, e todavia eles são. Estava lendo há algum tempo o livro do Eugene Peterson, chamado Trovão Inverso. É um belo livro, vale a leitura. É um belíssimo livro. Eugene Peterson, falando sobre adoração no livro de Apocalipse, cita
George MacDonald. Eu jamais havia lido nada do George MacDonald, mas a citação que Eugene Peterson fez entrou no meu coração como uma flecha, falando dessa necessidade de nós nos rendermos a Deus. Ministério é rendição. Ele diz o seguinte: Deus é fogo consumidor, e a não ser ou somente aquilo que não pode ser consumido pelo fogo permanecerá para a eternidade. Tal é a natureza de Deus, extremamente pura, que purifica a tudo e exige pureza. Não quer dizer que o fogo queimará em nós se não adorarmos, mas quer dizer que ele queimará em nós até que adoremos. O fogo queimará na nossa vida interior, até que tudo que seja estranho a Deus se renda à sua força. E o fogo fará com que sobre em nós apenas aquela consciência profunda da vida e da presença de Deus. Quando eu li isso, o meu coração se encheu de convicção. Que ministério é sentir esse fogo que vai nos queimando até que não sobre nada nosso. E tudo em nós seja o Senhor. Cristo em nós, a esperança da glória. Aprendemos no Getsemane que o ministério é lugar de solidão. Não apenas provação, não apenas sujeição, mas também solidão. Ministério é lugar solitário. E eu não consigo acreditar em nenhum discurso que diga que possa ser diferente. Por duas razões. Primeiro, o ministério é alvo de muita incompreensão, às vezes até dentro de casa. Pastores que já ouviram das suas esposas: você não é humilde, você é burro. Cuida de todo mundo e só a gente aqui passando dificuldade. Maldita hora que eu decidi casar com um pastor. Irmãos, eu já atendi pastores nessa situação. As esposas querendo deixá-los por causa do ministério. E agora tantas mulheres no ministério, louvado seja Deus por isso, sofrendo a incompreensão dos seus maridos, filhos, presbíteros, diáconos e quem for, colegas de ministério. Quantos aqui, eu não sei, mas quantos aqui já compartilharam uma fraqueza com um colega de ministério que depois foi lá e entregou ouro? Tirou da manga, como se fosse uma arma guardada para momento oportuno. Mas não é só por isso que o ministério é lugar de solidão, porque isso é pecado e a gente tem que lutar contra o pecado e vencê-lo. Mas o ministério é lugar de solidão por uma razão maior ainda. Porque cada um sabe de si mesmo e daquilo que, por mais que a gente se esforce para compartilhar, ninguém é capaz de entender. Há algum tempo eu andei triste, e com aquele tipo de tristeza que a gente não encontra explicação. E no íntimo eu tinha a sensação de que era por algumas questões, mas eu não conseguia elaborá-las. E aí a minha mulher veio conversar comigo e disse: Marcelo, compartilhe comigo, o que é que está acontecendo? E eu confesso, irmãos, que eu queria dizer para ela, eu queria muito compartilhar com ela os meus dramas, as minhas angústias, o que é no fundo da minha alma. Mas eu tive que dizer para ela: eu não consigo. Não é porque eu não deseje, é porque eu não tenho as palavras. Eu não tenho modo. Eu posso ficar aqui 4 horas tentando dizer para você o que vai no meu coração, eu não vou me fazer entender. Estamos falando de um lugar em que a gente entra sozinho.
É um cubículo em que só cabe a gente e Deus. E nenhum membro da minha igreja, nenhum colega do meu ministério entende, no fundo, o que se passa no meu coração. Bonhoeffer trabalhou essa ideia no livro Vida em Comunhão, é um livro precioso. Ele disse: tem coisas sobre a nossa vida que nós não falamos com ninguém, nem com as pessoas, muito menos com o diabo. Nós só falamos sobre elas com Jesus. Porque com Jesus as palavras não são necessárias, Ele vê. Aí o Bonhoeffer diz assim: quem tem medo da solidão, que tome muito cuidado com a comunhão. Porque às vezes a presença de muita gente perto da gente intensifica a solidão ao invés de reduzi-la. E você sabe disso. Jesus está no Getsêmani e existe alguma coisa pela qual ele tem que passar sozinho. Ele chama 3 discípulos íntimos para estarem com ele, mas os discípulos dormem. E ele se queixa com os discípulos: vocês dormem. Mas o evangelista, e só Marcos faz essa ressalva, diz que eles não sabiam o que lhe dizer. Não sabiam o que lhe dizer. Às vezes a pessoa chega perto de você e ela quer te dizer alguma coisa, mas vai dizer o quê? Você como pastor quer consolar uma pessoa, chega perto dela, vai dizer o quê? Dependendo do que você disser, o abismo na alma dela fica ainda maior, não menor. Lugar de provação, lugar de sujeição, lugar de solidão. Agora, por que é então que vale a pena? Por que é que nós insistimos nisso? Por que é que Jesus se dispôs a passar por esse Getsêmani? Por que é que nós vamos sair daqui e, apesar de toda a provação, de toda a sujeição, de toda a solidão, nós vamos seguir em frente com um sorriso nos lábios e um fogo no coração? Por quê? Pelo privilégio extraordinário, maravilhoso de chamar Deus de Abba. O centro desse texto é quando Jesus diz Abba. Essa é a força do ministério, esse é o segredo da vitória, essa é a vitória do meu ministério e do seu ministério. A percepção de que o Deus criador de todas as coisas, o Deus que é Senhor do universo, que julgará todas as coisas, para nós é Abba. E Abba é uma palavra preciosa. Primeiro, porque ela rompe, supera, torna obsoletos os nossos discursos teológicos vazios, os nossos dogmas, as nossas cartilhas de sucesso, os nossos programas de realização. Abba significa que nós estamos seguros, não em tudo que nós estamos fazendo, não nos roteiros que nós estamos seguindo, não nas propostas que nós estamos implementando, mas no amor paternal do nosso Deus. Porque Abba, eu não sei se você sabe disso, no aramaico, não é exatamente uma palavra, mas corresponderia para nós hoje aqui, no Brasil, ao modo como as nossas crianças se referem aos seus pais. Pense num bebê de 1 ano, de 1 ano e meio, que está começando a balbuciar alguma coisa. Ele já aprendeu que a mamãe é mã ou mamã. Ele já aprendeu que o pai é pá ou papá. E ele já usa essas palavras, não porque tenha consciência do conceito que elas trazem consigo, não porque tenham elaborado intelectualmente o que elas significam,
não porque dominem as implicações dessa palavra no contexto da vida social, não porque já redigiram os ensinos e as instruções que essas palavras podem ajudar a desdobrar, não porque identificaram essa palavra nas demais crianças e famílias e pessoas ao redor. Quando uma criança diz pá, 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 ela tem no íntimo da sua alma a convicção de que a pronúncia dessa palavra invocará a presença daquela pessoa que lhe traz toda a segurança deste mundo, do colo de quem ela pode se deitar. Isso é Abba. Abba não é pai, exatamente, e nem paizinho, como se fosse um diminutivo afetivo. Abba é a incapacidade de verbalizar aquele a quem eu quero clamar. Abba é a incapacidade de dizer o que eu estou precisando dizer agora. Abba significa não mais do que colo, por favor. E louvado seja o nome de Jesus. E por causa de Jesus, dizer Abba significa que os braços acolhem e que nós estamos seguros nos nossos ministérios. Porque o Deus que nos chamou para o ministério, o Deus que levou Jesus ao Getsêmani, o Deus que fez com que Jesus morresse naquela cruz, o Deus que permite que você passe pelas lutas próprias do seu ministério, o Deus que permite que você sofra todo dia na sua igreja por várias razões, o Deus que permite que você esteja enfermo numa época em que você precisava estar trabalhando muitas horas por dia. Esse Deus não é apenas o dono das coisas, não é apenas o Senhor do seu ministério, da sua vida, Ele é sobretudo Abba. É o seu pai. É o pai que você invoca quando nenhuma teologia responde por que você está nessa situação. É o Deus por quem você clama quando nenhuma cartilha diz para onde você deve ir. É o Deus no colo de quem você deita quando nenhum congresso ajuda você a dinamizar o seu ministério. Abba. Quando eu digo Abba, o céu se abre. E eu reconheço ali, olhando para mim, cuidando de mim, com a sua boa mão estendida sobre mim, não outro que o meu pai. A criança quando diz pá, ela não pensa numa figura de pai, ela pensa no pai dela. Quando Jesus disse Abba, ele estava com o seu coração totalmente disposto nas mãos do seu pai, que por causa do sacrifício que ele fez, se tornou o nosso pai, e nos acolhe nos seus braços. Aleluia por isso. A gente suporta a provação, a gente suporta a sujeição, a gente suporta a solidão, por causa do privilégio que é poder dizer Abba. Abba não só supera as questões teológicas, doutrinárias, dogmáticas, programáticas dos nossos ministérios, como também ressignifica o nosso culto, a nossa experiência de adoração, o nosso relacionamento com Deus. Porque Abba é a revelação do tipo de relacionamento que a gente pode ter com Deus. Você sabe que Abba é praticamente uma exclusividade do ministério de Jesus. Joaquim Jeremias, que escreveu uma teologia maravilhosa, ela tem várias questões das quais eu particularmente discordo. Eu não sou um adepto do método histórico-crítico de exegese e de análise dos textos bíblicos. Meu método exegético é literário. Joaquim Jeremias é um exegeta histórico-crítico, um biblista muito competente. Há divergências entre o que ele diz e o que eu particularmente, nesse meu começo de vida ministerial, penso. Mas o modo como ele identifica as 5 principais características do que seria a ipsíssima voz de Jesus
e estabelece que Abba é uma dessas características. E que Abba é uma revelação de Jesus no seu ministério. No Antigo Testamento, Deus não é concebido como Pai. As ocorrências que são mínimas no Antigo Testamento sobre Deus como Pai, tratam da questão da figura do Pai, patriarca, gerador, mas não nesse nível de intimidade de relacionamento. Quando Jesus chama Deus de Abba, Ele está falando de um tipo de relacionamento sem barreiras, sem burocracia, sem cerimônia. Que criança precisa cumprir uma cerimônia para relacionar-se com seu pai? Que criança precisa de frases mágicas para receber o favor de um pai? Que criança precisa dar primeiro para receber na sequência do seu pai? Que criança tem medo do seu pai quando sabe que o seu pai é amoroso? Jesus disse: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Abba significa que o nosso relacionamento com Deus está em outras bases, que o nosso culto tem outro significado, que essa noção completamente equivocada de que o culto é alguma coisa que acontece na igreja, e igreja para nós significa prédio, lugar onde as pessoas vão para celebrar o culto naquele protótipo, daquele jeito, naquele formato. Essa noção equivocada de que eu cultuo quando eu canto, quando eu levanto a minha mão, quando eu oro, ou quando eu estou lendo a palavra, tudo isso cai. Não porque essas coisas não sejam culto, mas porque quando nós chamamos Deus de Abba, nós descobrimos que o culto é a vida. Cada momento dela. Não há mais diferença para nós entre profano e sagrado. Pastores que têm uma mente limpa, livre, leve e reconhecem a mão de Deus em cada ambiente da vida. Culto para esses pastores acontece quando eles estão na igreja com os irmãos, cantando e levantando a mão, mas também acontece em casa, quando ele está sentado no sofá, vendo os filhos brincarem, vendo a esposa do coração passar de um lado para o outro, cumprindo alguma tarefa, e no coração desse pastor há um profundo sentimento de gratidão, porque foi Deus que deu aquela família. Culto acontece não só quando eu estou ouvindo uma mensagem ou ajoelhado orando, mas também quando eu estou preenchendo um cheque na loja, comprando um eletrodoméstico para minha casa, e no meu coração há uma profunda sensação de gratidão, porque o meu sustento vem daquele que nunca me deixou faltar nada. Culto acontece quando eu estou iniciando um momento comunitário na igreja, uma reunião, quem sabe, faço uma devocional, oro pelas pessoas presentes, mas também acontece quando eu estou de férias, à beira de um rio, à beira do mar, tomando, quem sabe, uma água de coco, vendo meu filho tomar um sorvete. A minha esposa diz: eu posso pegar um sorvete? Você diz: pode. E aí você tem aquela percepção maravilhosa de que o Senhor tem cuidado da sua vida dia a dia. Isso também é culto. O que eu estou tentando dizer é que o que acontece na igreja não é mais aquilo que a gente faz para a igreja dar certo, mas é o que a gente carrega da nossa vida lá para dentro. A gente é do púlpito aquilo que a gente é quando brinca com a esposa. Eu estava lendo Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, nas minhas férias, e fiquei surpreso com uma argumentação do Werther a respeito das pregações cristãs. E ele dizia: os pastores não pregam sobre o bom humor. E é preciso que os pastores comecem a pregar sobre o bom humor, porque o bom humor também é alguma coisa que reflete Deus.
E eu gostei do que eu li. Mas como um pastor vai ser alegre no púlpito, se ele está infeliz com a sua vida, com o seu casamento, com a sua história, não vê a mão de Deus no dia a dia, não se alegra num aconselhamento em que a pessoa sai com lágrimas nos olhos. O culto para ele não é esse espaço vital no qual ele se move, mas aqui é aquela hora terrível em que todas as tensões do seu ministério convergem. E aí o culto é o seguinte: o louvor começa a afinar os instrumentos faltando 3 minutos. O diácono que vai fazer a abertura ainda não chegou. Aí entra um bêbado. E você já sente que ele vai tumultuar. E aí o presbítero vem e fala assim: pastor, antes do senhor começar o culto, porque tem líder na igreja que é de uma sabedoria, irmãos, que a gente louva a Deus. Pastor, antes do senhor começar, dizer para o senhor o seguinte: terça-feira na reunião do conselho tem que incluir na pauta o problema da zeladora, porque eu não aguento mais essa zeladora, ou sai ela ou saio eu. E você diz: obrigado, irmão, era tudo que eu estava precisando para pregar hoje. E aí vem uma mocinha e senta na primeira fileira. E ela está usando um negócio que ela chama de saia, mas há controvérsias. Mas aquilo nem chega a te incomodar tanto. O que te incomoda é a diaconisa, que fica vindo toda hora e falando assim: pastor, quer que eu tire ela dali? Pastor, o senhor precisa falar sobre isso. Pastor, o senhor precisa pregar nessa igreja sobre essa questão. Pastor, não dá. E isso, o culto nem começou, já está 15 minutos atrasado. E aí você sai do culto, porque aí eu tenho que usar essa imagem para chamar isso de culto. E você está pior do que quando você chegou ao templo. Você chega em casa e diz para sua esposa ou para o seu marido: por favor, me deixe dormir, porque eu estou quebrado. Eu estou quebrada. Parece que um caminhão passou em cima de mim. Esses ajuntamentos nossos, às vezes, fazem mais mal do que bem. E você sabe que o ajuntamento por si só pode ser uma coisa negativa. O capítulo 1 de Isaías trata disso com muita profundidade. Aba é sair de casa para ir na igreja. E você pôs um terno bem legal, que você ganhou no seu aniversário da igreja, porque a igreja gosta de dar terno para o pastor no aniversário. Ou livro que você nunca vai ler. Pastor Paulo Solonca, que é uma referência ministerial para tantos de nós, no aniversário dele ganhou uma coleção de DVD. Aprenda a pregar com Silas Malafaia. 20 anos de ministério. Pregando no Brasil todo, um membro deu para ele isso. E com muito carinho. Você põe aquele terno, entra no seu carro. Não é um carro novo, não é um carro velho, é um carro. E você diz assim: Senhor, louvado seja o teu nome pela minha vida. E o seu filho entra no carro correndo e a sua mulher atrás dele: você está me atrasando, menino. E você diz: Senhor, eu te louvo por essa família. Não porque ela é perfeita, mas porque é a família que o Senhor me deu. E quando você dorme, os teus rins te ensinam, porque a sua vida é um culto àquele que você chama de Aba. Aba, meu Pai, queridíssimo, maravilhoso. Meu ministério está de pernas para o ar, mas ele é Aba. Vou tentar resolver o ministério, mas não vou perder a perspectiva do Aba. Porque finalmente, eu termino, o Aba é o verdadeiro resgate da nossa identidade.
Porque dizendo Abba, nós descobrimos o que nós somos para Deus. Nós não somos pastores para Deus. Nós somos pastores para as pessoas. Nós não somos presidentes de conselho para Deus. Nós não somos apóstolos, bispos, pais, arcanjos, semideuses. Eu estou tentando pensar em que título vem pela frente ainda. Para Deus, nós somos um negocinho que você conhece bem. Filhos. Filhos. Filhos amados. Por quê? Porque quando Jesus chamou Deus de Abba no Getsêmani, o Senhor o fortaleceu, ainda que não lhe tenha atendido na sua oração. Você entendeu isso no texto? Que Deus deu uma força para Jesus, que não consistiu do atendimento ao que Jesus pediu. Mas Jesus levantou-se e olhou para os discípulos sonolentos e disse: vamos, é chegada a hora, já basta. Vamos enfrentar o que tiver que ser enfrentado, somos filhos. Que os planos de Deus se cumpram para nós, Ele sabe o que é melhor para nós. Levantemos, sigamos em frente. Jesus levantou, seguiu em frente, foi para aquela cruz. Pediu que o Pai perdoasse aquelas pessoas que não sabiam o que faziam. Morreu pelos nossos pecados. Cravou o escrito de dívida que constava contra nós no madeiro. Triunfou sobre os principados e potestades, expondo-os à ignomínia. E abriu o caminho para Deus. De forma que a filiação dele, exclusivamente dele, ele é o Filho unigênito, se tornou a nossa filiação. Nós nos tornamos seu corpo. Nós não somos mais indivíduos na expectativa de encontrar lugar no céu. Nós somos o corpo daquele que está sentado à direita de Deus Pai. E nós, por causa da participação no corpo dele, estamos assentados com ele nos lugares celestiais já. A nossa identidade em Cristo nos diz que nós estamos seguros, nos diz que nós somos bem-vindos e também nos diz que já não são necessários esforços para agradar a Deus. Porque os nossos esforços humanos para agradar a Deus refletem muito mais o paganismo do que o cristianismo. Os pagãos sempre julgaram ter que agradar a Deus para receberem de Deus o favor. Os pagãos acham que tem que dar primeiro para receber na sequência. Os pagãos acham que se não protagonizarem certos ritos, cerimônias, não vão receber de Deus o que precisam. Os pagãos querem agradar a Deus. Os cristãos vivem da boa notícia de que fazem parte do corpo glorioso do Senhor e de que por causa do sacrifício de Jesus já estão na presença do Pai, são bem-vindos na presença do Pai, podem chamá-lo de Abba e já são agradáveis a Deus. Você, pastor, que ama a Deus no fundo do seu coração, apesar dos seus pecados, apesar das fraquezas do seu ministério, das lutas e dificuldades, você que um dia verdadeiramente, apesar de todos os percalços que vieram, entregou a sua vida a Jesus, você não tem que sofrer da necessidade de agradar a Deus. Você tem que partir do princípio de que você é agradável a Deus, porque você faz parte do corpo do Filho, em quem Ele tem todo o seu prazer. Somos agradáveis a Deus,
Porque não é mérito, não há mérito nisso, é graça pura. E Abba significa que nós temos que restaurar o conceito de graça na nossa vida. Porque Abba significa que somos filhos amados de um Deus que não pediu nada de nós, fez tudo. E que através do seu Filho unigênito, declarou naquela cruz, está feito, está consumado. E agora pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações podem adorar ao Cordeiro com vestes brancas, lavadas e remidas nesse sangue. Nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus abençoe você. Hoje o Senhor quer falar aos nossos corações. Aleluia. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender